Jesus, oi, eu vou fazer minha célula e eu preciso também de uma palavra para a célula. Pode me dar. Tá bom. Daniela, você precisa... Obrigada. Tudo de bom, Jesus. Eu preciso de outra coisa. Eu acho que eu preciso de um namorado. Eu vou pedir para Jesus. Jesus, eu preciso de um namorado. Você me dá? Daniela. Obrigada. Jesus, tem outra coisa também. Às vezes eu sinto que tem tipo um espírito no meu quarto. Você me protege? Sim. Tá. Tá, agora obrigada. Jesus, eu achei um namorado. Eu olhei pra ele e eu pensei, eu acho que é esse, porque ele tem tanto potencial. Daniela, você precisa... Obrigado, Jesus. Ele tá cuidando do meu relacionamento e isso é tão bom. Aleluia. Ai, ai. Jesus, por último agora, minha mãe tá doente. Preciso muito que você cuide dela. Você cuida? Sim, Daniela. Você precisa entregar seu coração para Jesus. Orar. Tá bom. Obrigado, Jesus. Obrigada. Hoje, eu quero que você abra o teu coração. E você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a Irarte está perdendo. Ai, ai. Quero que você abra o teu coração para receber mais de Deus, amém? Antes da gente começar a palavra, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí onde você está. Repita assim comigo: Jesus, fala comigo. Eu não vou te calar. Nem hoje e nem amanhã. Quero falar com vocês sobre o tema: Jesus não cabe no teu bolso. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: teu bolso, Jesus não cabe aí. Esse tema, Jesus não cabe no teu bolso, não é sobre dinheiro, mas é sobre o teu bolso, literalmente teu bolso. As meninas às vezes usam bolsa, né? Mas os meninos, vocês sabem, aquela colchona com tudo ali dentro. E o que se carrega em bolso geralmente? Celular, chave do carro, uns chicletes para aqueles que têm bom senso, dinheiro, documento. Então, no nosso bolso tem as coisas que a gente precisa, são as nossas necessidades circunstanciais. A gente precisa da chave do carro para poder dirigir, precisa de dinheiro para poder comprar isso, aquilo. E precisa de uns chicletes para poder falar com a varoa. Eu profetizo. Preciso de um celular. Então, no bolso, tem as nossas necessidades. Agora, deixa eu pedir aqui, quem de vocês que já colocou a mão no bolso e não sentiu o celular e ficou com desespero? Sempre. E quem que já ligou para alguém com o seu próprio celular em uma situação de emergência? Então, no bolso é aquilo que a gente guarda, que a gente precisa, né? Em emergências. E meditando sobre essa palavra, que Jesus não cabe no nosso bolso, eu imaginei exatamente essa situação que aqui a gente interpretou para vocês. O que acontece muitas vezes. Jesus, eu preciso disso. Ah, tá bom, silencia e vive a sua vida. Jesus, me dá aquilo. Silencia. Como se Jesus fosse algo que está dentro do teu bolso.
para suprir a tua necessidade ali, aquela emergência. E Jesus não cabe ali. Na Bíblia tem o registro de uma história onde os discípulos estão em um barco. Então começa uma grande tempestade e Jesus está dentro desse barco. E os discípulos começam a ficar com medo porque começa uma grande tempestade, as ondas se agitar e parecia que o navio ia se estraçalhar. E sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo. E aí no meio daquela emergência, eles foram e despertaram Jesus. Jesus, você vai deixar a gente morrer? E ele estava lá dormindo. Então, Jesus é assim que fica na vida, muitas vezes, dos jovens. Está ali, dormindo. E é despertado em situações emergenciais. Mas Jesus nunca vai te desrespeitar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Jesus não é penetra. Ele não entra sem ser chamado. Jesus nunca vai entrar na tua vida e fazer uma transformação. Ou te dar coisas se ele não for convidado para entrar na tua vida. Muitas pessoas não têm as orações respondidas. Por quê? Porque pedem com a intenção errada. Se Jesus sabe que às vezes a pessoa precisa ser transformada porque ele vai atender os pedidos. Muita gente quer muito dinheiro e quer dinheiro e quer dinheiro, mas não está preparada para ter um dinheiro. Tem muitos que querem posição, querem aparecer, mas não estão preparados para ter uma posição, não estão preparados para serem vistos. Então Jesus sabe de tudo isso. E aí a pessoa pede e não recebe. Mas porque pede errado. A Bíblia fala sobre o mundo. E o que é o mundo? O mundo é o mundo. Mas não o planeta Terra. O mundo é como a humanidade pensa. Como a mente carnal é dirigida. Porque nós somos filhos de Deus, então a gente tem uma mente e uma natureza espiritual. Por isso que o mundo, aqueles que não têm Deus, têm a sua própria maneira de pensar. Então o mundo só pensa em humanices. Eles pensam de forma humana e não de forma espiritual. Mas nós estamos inseridos dentro desse mundo. Então tem um versículo que está escrito em Apocalipse 18, 4 ao 5, que fala sobre a Babilônia, a destruição da Babilônia. E é uma profecia acerca do mundo, do que vai acontecer com o mundo, com as pessoas que não têm Deus. Está escrito assim: então ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu e Deus lembra das suas maldades. Sabe que o mundo chegou aonde chegou, mas chegou até aqui com muita guerra, com muito sangue derramado, com muita injustiça. Tem coisas que sempre existiram no mundo. Então o mundo sempre foi mal. E as pessoas que não têm Deus, elas pensam de forma humana, elas pensam na perspectiva humana, elas não entendem o que é espiritual. Eles têm pensamentos mundanos. Quais são os pensamentos mundanos? Eles têm a sua própria maneira de lidar com as emoções. O mundo tem a sua própria maneira de lidar com as emoções. Eles têm as suas próprias maneiras de lidar com os seus sentimentos. Eles têm a sua própria maneira de se curar sentimentalmente. Então eles têm a sua própria maneira. No mundo, as pessoas acham, um exemplo, que as emoções são boas e que a gente deve sentir ao máximo todas as emoções. Elas veem a morte como um período que eu tenho que viver ao máximo antes de morrer.
A pessoa que ela olha da perspectiva humana, ela pensa, eu tenho medo de morrer sem ser feliz, ou sem ter conquistado tudo que eu gostaria de conquistar, sem casar, sem ter filhos, sem ter o carro tal, sem ter casa. É assim que uma pessoa da perspectiva, uma pessoa mundana, vê a morte e a vida da perspectiva carnal. O mundo tem a sua maneira de se curar. Muitas vezes, o tempo cura, eles dizem. Muitas vezes, não deu certo com uma pessoa, arruma outra, você vai se curar com outra. Eles dizem, você ama, então siga o teu coração. Então, o mundo tem a sua própria maneira de pensar. Isso fora as ideologias. Fora as ideologias, né? Olha o que diz 1 João 2:15 ao 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Presta atenção nessa parte. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Ou em outras palavras, o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Tudo passa. Tudo passa. Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha. Teu Instagram não vai ser nada. A internet não vai ser nada. Teu celular não é nada. Tua casa não é nada. Os cursos que você fez, as faculdades, os diplomas que você adquirir não vão ser nada. A tua conta bancária não é nada. Tudo passa. E o que as pessoas desejam, passam. Mas aqui, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. A gente precisa entender que a nossa perspectiva deve ser espiritual. Mas será que a gente entende o que é espiritual? Olha para a pessoa do teu lado, cutuca ela, diga assim, tu entende? Marcos 6:36 ao 37. Está escrito um episódio em que Jesus, ele estava com uma multidão, e a multidão começou a ficar com fome, já estava tarde. E aí Jesus estava com seus discípulos, e aí os discípulos falaram, mestre, eles não têm o que comer, está na hora de comer, o que a gente vai fazer? Acho que é melhor mandar todo mundo embora. Está escrito aqui, ó, mandem essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados daqui perto e comprem alguma coisa para comer. Isso um discípulo falou. Mas Jesus respondeu, deem vocês mesmos a comida para eles. Nesse episódio, os discípulos falaram, não, vamos mandar todo mundo embora, cada um vai comprar sua comida. E Jesus, dá você mesmo a comida para eles. Porque os discípulos, eles enxergavam, mas eles não tinham visão. Eles não entendiam o espiritual. Eles não entendiam que Jesus era poderoso para multiplicar a comida, o pouquinho que eles tinham. E foi isso que aconteceu. Eu imagino Jesus virando o olho e falando, dá aqui esse pão. Agradeceu a Deus, começou a distribuir para a multidão, mais de 3.000 homens, mulheres, todo mundo comeu, sobrou. Os discípulos não entendiam que Jesus tinha esse poder. Então, nesse momento, em vez de eles falar, cara, tá tranquilo, a gente tá com Jesus, eles não entendiam isso, eles falavam, nossa, vamos mandar todo mundo embora. E Jesus, dá você mesmo de comer para eles. Ou seja, eles não entendiam nada. Teve outro momento com os discípulos que eles também não entendiam o espiritual. Marcos 6:48 ao 52. Está escrito assim, ó. Jesus viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Aí eles estão num barco, os discípulos estão no barco sozinhos. E já de madrugada,
entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. E ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas Jesus logo falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. A mente fechada, presta bem atenção, a mente fechada te impede de entender. Repita isso comigo. A mente fechada me impede de entender. Presta bem atenção, esses discípulos andavam com Jesus, eles acompanhavam Jesus, eles estavam o tempo inteiro com Jesus, eles viam Jesus na vida, era perto, indo orar, saindo do tempo de oração, expulsando demônio, curando enfermo, era paralítico andando, cego vendo, eles viam tudo isso, e quando chegava o momento, eles não entendiam, eles não acreditavam, parecia, que Jesus era capaz de multiplicar, eles não entendiam os milagres, eles viram Jesus ficar apavorado, eles não entendiam, só que eles andavam com Jesus, eles andavam, e às vezes, você ainda não entendeu o que é ter intimidade com Jesus. Às vezes você ouve falar, e você até fala, sobre ter um relacionamento com Jesus. Você pode até falar que Jesus nos ama, e que a gente tem que ter um relacionamento pessoal com Ele, mas você ainda não entendeu o que é isso. Sabe que chegou um momento em que Jesus estava falando, e as pessoas que estavam ouvindo, algumas disseram assim: essa mensagem é dura demais. Quem é que pode aguentar? Sabe por que essas pessoas diziam isso? Essa mensagem é dura. Porque elas não entendiam. Elas não entendiam o espiritual. Essas pessoas que diziam essa mensagem é dura demais, sabe o que elas queriam? Elas queriam ouvir sobre a graça de Jesus. Elas queriam a graça que é dada de graça. Mas no momento em que Jesus confrontava, é dura. Em vez delas deixar com que a mensagem da graça e do amor de Jesus transformasse a vida delas, transformasse o coração, transformasse a vida ao ponto de revolucionar a vida delas e elas mudar, elas rejeitavam, porque só queriam a graça. Elas queriam a graça para amaciar a maneira que elas viviam e não para transformar elas. Então, Jesus, Ele nunca vai te desrespeitar, Ele nunca vai ser um penetra na tua vida. Mas às vezes a gente anda do lado dele, vê as coisas, experimenta coisas, tem experiências com Ele, mas não entende. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: um discípulo. Um discípulo. Não um membro, né? Não um que está esquentando o banco. Um discípulo de Jesus. Diga assim: pode viver uma experiência incrível com Jesus e mesmo assim perdê-la. Olha o que aconteceu em Mateus 17, 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. O que aconteceu? Jesus estava no topo do monte com uns discípulos. E ali ele foi transfigurado, no rosto, né? Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus.
Lembrando que nesse contexto, Moisés e Elias, que eram profetas do Antigo Testamento, eles eram conhecidos pela nação inteira. Então eles eram heróis, né? Então Pedro disse, mas já estavam mortos. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho, amado, em quem me agrado, ouçam-no. Jesus foi transfigurado na frente dos discípulos. Aquele era um momento épico, incrível. Eles estavam sozinhos com Jesus, os discípulos. Eles estavam lá sozinhos. E de repente Jesus, ele foi transfigurado no rosto, começou a brilhar, apareceu Moisés e Elias. E aí, imagina, né? Pedro, que era um discípulo de Jesus, falou: caraca, Jesus, vamos construir 3 barracas. Aí veio uma nuvem, cobriu eles e uma voz do céu: esse é o meu filho amado, ouçam-no. E aí a nuvem sumiu, só tinha Jesus. É exatamente isso o que acontece. Muitas vezes o discípulo, ele pode ter experiências incríveis com Jesus, mas perder elas. Quando? Quando olha para detalhes. Pedro perdeu a transfiguração porque ele olhou para Elias e Moisés que apareceram. Cara, vou construir uma barraca, Elias e Moisés. Aí tu para e pensa que o Antigo Testamento já existia. As pessoas já conheciam Moisés e Elias. Elas já liam as leis, elas estudavam as leis, elas estudavam o Antigo Testamento. Então, a leitura deles apontava sempre para Jesus. Você sabe disso, não sabe? Todas as histórias indicavam o Messias. A natureza indicava o Messias. Indicava e indica. Os milagres que Jesus fazia indicavam que ele era filho de Deus. As palavras que Jesus falava, ele falava, os discípulos indicavam que ele era filho de Deus. E o que teve que acontecer? Uma nuvem. Teve que vir a voz de Deus falar. Sabe que a gente tem uma mania de falar: tá, tu quer que Deus desça do céu para fazer as coisas acontecerem? Nesse caso, Deus teve que descer do céu e falar: esse é o meu filho, escutem ele. Deus teve que fazer exatamente isso. Porque Pedro estava olhando para os detalhes. Ele estava olhando para detalhes. E ele perdia aquilo que era mais importante: Jesus. O que são as barracas, as tendas que Pedro queria montar? São os detalhes nada a ver. Olha para a pessoa do teu lado aí e diga: só olhe para Jesus. Diga para ela bem sério, no olho dela, olha no olho dela e diga assim: você pode perder o melhor de Jesus. Você pode perder a tua salvação por causa de detalhes. Marcos 9, 47 a 48. Olha o que Jesus diz. E se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Você é louco? Nesse versículo, Jesus está falando sobre o escândalo. Então ele diz: se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé te faz pecar, é melhor que você arranque fora e que você entre no reino de Deus, no reino dos céus, sem olho, sem mão, sem pé,
do que ir com o corpo inteiro para o inferno. De tão sério. Agora pare e pensa que os detalhes, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, isso pode te roubar tudo. Os detalhes. Quando eu digo os detalhes, eu posso falar sobre ofensa, eu posso falar sobre escândalo, quando a gente fica olhando e falando, porque o pastor fez isso, porque não sei o quê, porque não me cumprimentou, porque é minha líder, porque não sei o quê, porque eu não gosto da minha líder, porque o pessoal não me deu oi, porque o pessoal não me deu oi, porque a minha célula não me identifiquei, porque não sei o quê, e pode perder tudo. E eu também posso colocar aqui como detalhes, distração, pecado, tudo que te rouba a salvação. Se o teu olho te faz pecar, é melhor tu arrancar. Agora, em outras palavras, se tem algo que te afasta de Jesus, você tem que se desfazer disso agora. Se tem uma pessoa que te afasta de Jesus, fuja dela. Se tu tem um pecado que te afasta de Jesus, fuja dele. Se é o teu próprio olho que te afasta de Jesus, porque você é crítico, que só sabe ver defeitos, só sabe reclamar, mude. Entrega o teu coração e fuja do teu próprio coração. Aquilo que te faz pecar, joga fora. Marcos 9, 49 ao 50. O versículo continua: cada um será salgado com fogo. Em outras palavras, purificado. Diga, purificado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Na minha versão diz, todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. Ser purificado pelo fogo dói. Porque aí, quando você decide arrancar o teu olho, metaforicamente, para você poder entrar no reino de Deus, mesmo que sem olho, do que ser lançado no inferno com olho e tudo, quando você decide fazer isso, vai doer. Isso é ser purificado no fogo. É viver situações que doem, que te custa. Te custa ser firme, te custa ser fiel, te custa. Isso é ser purificado pelo fogo. E outra, quando a gente decide deixar de lado o que nos afasta de Deus, que muitas vezes é nós mesmos, como eu falei ali, né? Quando a gente é crica, quando a gente fica né? Quando a gente decide isso, pode ter certeza que faz parte da purificação no fogo você ser testado. Então não é porque eu decidi mudar que eu simplesmente vou mudar. Vai acontecer, vai tudo natural. Não, eu vou ser testado. Quando eu falar, Senhor, me dá paciência, é aí que Ele vai te colocar situações para tu ter paciência. Quando eu falar, Senhor, eu não vou mais pecar, eu não vou mais cair, é aí que tu vai sentir vontade, é aí que vai aparecer coisa. Aí é a purificação no fogo. Olha para a pessoa do seu lado, sorrindo, e fala assim, é aí que começou o negócio. Isso é ser purificado pelo fogo. Não é assim, que nem eu pegar na mão de Jesus e falar, Jesus, vem, vamos andar comigo, entra na minha vida. Tá bom, você me dá isso, então tá, agora, obrigado. Jesus, eu preciso da palavra para a célula, me dá? Ah, tá bom, e silencia. Isso é uma religiosidade, isso aí é um engano. A pessoa está indo para o inferno com tudo. Está indo para o inferno até com o caderno devocional, vai levar junto para queimar. Estou indo para o inferno com a minha conta no Instagram e meus vídeos de crente. Não adianta nada. Não adianta nada. Postar, não adianta nada. Eu falar como crente, não adianta nada nem eu pregar, se eu não viver. E às vezes,
na maioria das vezes, nosso maior inimigo é você mesmo. Sou eu mesmo. Porque a gente então entende o espiritual. A gente passa a entender o que é espiritual. Mas a gente ainda é carne e osso. E ainda está num mundo, preso nesse mundo, que tem hora para acabar. Que tem um tempo destinado para ser destruído. A gente ainda está aqui. Por isso que o nosso maior inimigo é nós mesmos. Porque a gente precisa ser fiel. Ser purificado no fogo. Muitas vezes contra os nossos desejos. Aquilo que a gente quer, o orgulho da vida, como diz. Porque tudo isso passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que são purificados no fogo, aqueles que decidem carregar a sua própria cruz, fazer a vontade de Deus, independente da tua mesma, esses herdam a vida eterna. Te digo, uma mudança de caráter dói. Tudo dói. Mas é assim que a gente se torna discípulo de Jesus. Então Jesus não cabe no nosso bolso. Jesus não é um cara para emergências, para fechar buraco, para tapar buraco. Jesus não é o cara que a gente vai buscar quando está triste e de repente silencia para cantar Marília Mendonça e tal, e pensar no ex. Jesus não é esse cara que está ali para passar a mão no cabelo e falar, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, e depois, pum, silenciado. Jesus não é esse cara. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é esse que tem os olhos de fogo, que quando te olha, Ele vai até na tua alma e te tira o melhor que tem dentro de você. Só que você tem que passar pela purificação no fogo. Essa purificação, eu acredito que ela é igual aos olhos de fogo de Jesus. Jesus tem os olhos de fogo, está escrito em Apocalipse, que os olhos dele têm fogo. Porque queima. Jesus é esse que queima de amor por ti. Ele te tira o melhor que há em ti e Ele também queima em justiça. Queima. Jesus não cabe no nosso bolso. Jesus não é para ficar no nosso bolso. Jesus é para ficar no nosso coração. É para ficar na nossa mente. Jesus é para estar na tua frente. Até quando te custa